Oi, bonita! Queremos viver, mas queremos que essa vida seja de qualidade. Estar no mundo por estar não nos agrada. A gente quer estar aqui podendo desfrutar de uma vida muito melhor. Somos mulheres que doamos muito a vida toda e agora, ao envelhecer, podemos, queremos e mais que tudo, merecemos desfrutar da vida, vivê-la bem, com qualidade, estar aqui por mais tempo, com saúde e vivendo bem. Pois é, no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Vem comigo até o final para que a gente possa se divertir. Eu sou Tere e esse é o canal Tere Varéa, um canal que junto com você eu quero poder falar sobre as nossas questões do envelhecimento, do climatério, da menopausa e uma vida muito melhor depois dos 40. E por falar em uma vida muito melhor depois dos 40, como envelhecer sem ficar velho, sem se tornar obsoleta? Hoje isso é extremamente possível. Temos uma longevidade, nos foi dado anos a mais de alguns séculos. Quer ver só? Século XIX, a expectativa média de vida era algo em torno de 30 anos. Século XX, a expectativa média de vida mudou para 50, 55 anos. Século XXI, a expectativa média de vida mudou para 75, 76 anos. É uma mudança considerável ao longo dos séculos. Mas como desfrutarmos dessa mudança, recebermos essa longevidade como um acréscimo que nos oportuniza desfrutar, que nos oportuniza estar aqui por mais tempo, fazendo da nossa vida mais saudável, fazendo da nossa experiência de vida algo mais prazeroso. A gente precisa começar a olhar como isso implica no nosso dia a dia. Porque o nosso desejo de estar aqui por mais tempo e com mais qualidade implica em fazer escolhas. E eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre essa questão de escolhas ou decisões. Eu acho que ele é bem valioso para que você possa dar uma olhada, se por acaso você não olhou ele, e integrar ele com esse conteúdo de hoje. Por que integrar ele com esse conteúdo de hoje? Porque todo desejo, ele pede um movimento. Ótimo que você já tenha esse desejo interno de estar aqui com mais qualidade, podendo desfrutar da vida, mas só isso não vai ser o suficiente. Você precisa atrelar esse desejo com ações que você possa pôr no seu dia a dia a partir de hoje. E não estou aqui dizendo de grandes ações, estou dizendo de pequenas ações que você começa a partir do momento em que você está acessando esse vídeo a se questionar quais você já pode implementar hoje. E em vários vídeos aqui no canal eu já falei sobre isso. Não se trata de aumentar a nossa autoexigência. A proposta desse canal e dos conteúdos aqui não é que a gente se chicoteie poxa, estou atrasada, ainda não tomei determinadas providências que está sendo trago aqui. Tudo bem, tudo bem. A proposta é que, ao você se dar conta disso, você escolha se é algo que te agrada e se pergunte quais são as ações que você pode implementar. Sabe por que essa questão das ações? Porque, por exemplo, no século XX, nossa expectativa de vida era em torno de 50 a 55 anos. E naquela época também, hipertensão acometia as pessoas por volta dos 48, 47 anos. Tá bom, né?
eu ia ter uma expectativa máxima de vida de 55 anos, então eu convivia com esse desafio permanente na minha vida, dos 48 aos 55. Mas agora não, a nossa expectativa de vida mudou para algo em torno de 75 a 76 anos. Então, eu não posso mais permitir que o meu estilo de vida, que a minha falta de movimento, e de movimento em todos os sentidos, de movimento físico, mas de movimento para o olhar da minha alimentação, de movimento para o olhar do estresse que eu tenho me permitido no dia a dia, vai implicar nesse resultado, vai implicar nesse diagnóstico, que hoje é um diagnóstico extremamente precoce. Estar submetida à hipertensão aos 48 já não é mais tão natural quanto era antigamente. Então, eu preciso estar atenta a isso para que eu possa me pôr em movimento. E me pôr em movimento é observar coisas que eu posso implementar na minha ação hoje e observar mais do que, se são escolhas que eu quero estar aqui, estar melhor e poder desfrutar de mais saúde, vivendo bem, eu vou precisar me colocar em movimento. E esse me colocar em movimento, ele é amplo, assim como eu te falei antes, não se trata só do movimento físico, se trata do movimento de planejamento, se trata do movimento de escolhas diferentes para o seu dia a dia. E aí eu elenquei alguns movimentos necessários para que a gente possa estar atento. E o primeiro movimento necessário que eu te sugiro olhar é o tempo de fabricação. Ah, Tere, agora você está me comparando com um produto. Como assim tempo de fabricação? Pois é, a nossa data de nascimento é nosso tempo de fabricação. E esse tempo de fabricação que está determinado lá na minha data de nascimento, ele fala sobre a minha idade cronológica, que é aquela idade numérica que está estabelecida no meu documento. Mas existe um estado de conservação. E aí hoje você deve estar intrigada com esses termos aqui, né? Tempo de fabricação, estado de conservação. Que isso agora? Bom, vamos lá. O estado de conservação é a nossa idade biológica. E aí a gente pode fazer vários exames metabólicos. E hoje isso está muito acessível. Você faz um exame metabólico em uma empresa que te vende produtos de emagrecimento. Então é só você chegar lá e dizer, eu quero fazer um teste metabólico. E o teste metabólico, a avaliação metabólica, ela vai te dar a sua idade biológica. E aí você pode estar com 48 anos, com uma idade biológica de 28 anos. E isso é muito interessante, porque é a sua idade biológica, é o seu estado de conservação quem vai te dar esse viver melhor aqui. Quem vai te dar essa possibilidade de desfrutar da longevidade com mais saúde, de mais tempo na existência, de mais tempo no mundo, bem saudável. E esse estado de conservação, ele vai falar também sobre a sua pele. Ele vai falar também sobre a sua beleza, porque a sua beleza no mundo é importante para você em primeiro lugar. Faz parte do nosso processo de autoconfiança, nos sentirmos bem com a nossa aparência física. E a idade biológica também vai te auxiliar a manter a sua aparência também muito mais jovial do que a sua idade cronológica. E aqui eu não estou falando de tudo aquilo que tem hoje à nossa disposição para que a gente possa alterar a nossa idade cronológica, né? A nossa data de fabricação. A gente tem vários recursos para
alterar a nossa data de fabricação a nível de aparência. E ótimo isso. Se eles estão disponíveis para nós, vamos lançar mão dele. Mas você já pensou poder usar desse benefício de um estado de conservação maior, melhor, mais agradável, desde a sua idade biológica, desde como você está lidando e tratando o seu corpo ao longo do tempo? A qual nível de estresse você tem submetido o seu corpo? E aí, quando eu digo o seu corpo, não é só seu corpo físico, não é só o estresse a nível de quantidade de horas que você tem trabalhado, não. Mas o estresse emocional que você tem se submetido. O estresse mental que você tem se submetido. Ah, Tresange, qual a diferença desses estresses? Então, o estresse emocional, e o canal já tem um vídeo falando sobre isso, é de como a gente lida com as nossas emoções internamente, de quanta intimidade eu tenho para identificar os sentimentos que me vêm à tona, porque esses sentimentos, eles acontecem o tempo todo. E separar sentimento de emoção, conseguir identificar o que é uma emoção, o que é um sentimento e quando eles estão me acometendo. E, inclusive, ter essa intimidade para identificar, não, esse é um sentimento ou é uma emoção e é de tristeza, é de surpresa, é de decepção. Conseguir identificar isso é importante para diminuir o seu estresse emocional. Quando eu digo de estresse mental, quanta preocupação você tem colocado no seu dia a dia? Coisas que você precisa fazer e que você não entra em ação. E a gente falou aqui que não é só o desejo, é se pôr em movimento, e são esses os movimentos que a gente está olhando hoje. Quantas coisas a gente deseja fazer, mas a gente vai procrastinando, a gente vai deixando para depois sonhos que a gente não realiza porque a gente não se permite, a gente simplesmente, em alguns casos, e eu conheço algumas situações assim, de mulheres que podem desfrutar, que podem fazer a viagem que tanto deseja, em vários sentidos, por não ter mais criança pequena, por ter uma condição financeira, por já estar trabalhando, porque eu defendo que a gente trabalhe no mundo independente da nossa idade de aposentadoria. O direito da aposentadoria, do trabalho formal, aquele trabalho que garantiu a nossa subsistência, beleza, tá tudo bem. Mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar. Somos produtivas, temos muito para entregar nessa vida. Então, mulheres que já escolheram hoje continuar produtiva, mas de uma forma diferente do que a convencional, do que aquela antes da aposentadoria. Mas elas não se permitem porque elas ficam preocupadas com o que vão pensar dela, preocupada com o quanto as pessoas que vão ficar vão precisar e ela não vai estar aqui. Nós somos mulheres que nos doamos muito o tempo todo e às vezes a gente deixa que esse estresse mental, essa preocupação de como os outros vão se virar aqui sem a gente, tome muito do nosso tempo, tome momentos e oportunidades únicas que a gente se priva de se dar. Um segundo movimento necessário para você desfrutar de estar no mundo sem se tornar velho e obsoleto é se questionar sobre 3 possibilidades. E vamos lá. Quais são essas possibilidades? Você tem a chance de viver bem com mais saúde. É disso que esse vídeo está falando. Você tem a chance de viver muito sem saúde.
que é o que esse vídeo também já falou sobre se você não atualizar os seus conceitos sobre o envelhecimento, porque antigamente a hipertensão te acometia aos 48 anos. E aí, se você se permite se acometer por doenças tidas da idade tão precocemente, você vai arrastar anos da sua vida sem qualidade, sem saúde, mas é uma possibilidade. E uma outra possibilidade que é viver pouco e sem saúde. Então eu vou regatear, vou fazer tudo e vou estourar todos os recursos do meu corpo sem pensar hora nenhuma em saúde. Eu vou viver no risco, alto risco. Também é uma outra forma, também é uma outra escolha. Mas, ao que me parece, você, assim como eu, fez a escolha de desfrutar, receber a longevidade como um grande presente. Receber a longevidade como uma oportunidade de estar aqui, fazendo escolhas que vão impactar no meu estado de conservação, que vão impactar na minha idade biológica, pelo meu metabólico, e dando a mim mesmo mais oportunidades de prazer aqui, dando a mim mesmo mais oportunidades de saúde, ou seja, tempo, permanência com qualidade de vida, com qualidade nas minhas relações, com qualidade na minha saúde física, com qualidade na minha saúde mental, com qualidade nos projetos que eu ainda posso criar no daqui para frente e nos sonhos que eu ainda posso realizar no daqui para frente, projetos que eu posso começar a, se não construí-los, mas pelo menos desenhá-los para que mais pessoas se motivem por isso, se motivem por essa proposta de algo diferente. E o terceiro movimento que eu quero trazer para que a gente possa analisar é a acidez. A acidez do pH da água é extremamente fundamental. Então, a gente vai falar da acidez da forma, mas a gente vai falar também da acidez interna. Então, o quanto você está sendo ácida com você mesmo. O quanto você tem sido azeda com as coisas que você almeja para você ainda. E você diz assim, não, bobagem, já passou. E isso já não é mais para mim. O quanto você tem sido azeda com quando alguém oferece para você um descanso. E o outro dia eu fui surpreendida com uma situação assim. Eu tinha me colocado um compromisso que ia ser um compromisso árduo, ia provavelmente me tomar uma noite de sono. E alguém se ofereceu para estar no meu lugar. E eu, a princípio, olhei para aquilo e como que tomei um choque, sabe? Porque é como se eu tenho que dar conta de tudo. Essa é minha obrigação e eu vou... Não, alguém pode fazer isso e está se dispondo a fazer isso com alegria, com leveza. Então, cabe a mim me permitir receber isso também com alegria, com leveza e dizer, olha, eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas uma vez que você se oferece para fazer isso por mim, eu aceito, eu agradeço e eu vou me permitir descansar. Então, é esse nível de acidez que eu estou convidando você a olhar, como você tem se tratado, se você tem achado que você tem que dar conta de tudo, como teve que dar conta de tudo durante muito tempo na sua vida, na sua história. É uma oportunidade de você começar a dizer assim, poxa, como eu posso receber mais? Como eu posso receber de mim mesma mimos
que eu não me permitia antes, como um descanso, e não estou dizendo aquele descanso de se largar no sofá, mas estou dizendo aquele descanso de corpo, de alma, um passeio que te agrade, sabe, estar com amigos que te agrada, comer uma comida que te agrada, se permitir ir em um restaurante que a conta vai ser mais cara, sim, mas você também vai ser mais bem tratado, você vai ter uma comida de mais qualidade, você vai desfrutar de um ambiente que valoriza você, quem você é. Então, quanta gente tem se permitido isso? Porque olhar para o pH da água é importante. Nosso corpo é água e água é alimento. A água combinada com açúcar nutre o nosso cérebro, dá combustível para a gente gastar aí nas ideias. Água combinada com sal é a descarga elétrica para a liberação de energias mesmo. Mas não se trata só da acidez da água, que vai determinar também a acidez do meu corpo, mas se trata também da acidez de como eu tenho me tratado, da forma pela qual eu tenho olhado para as questões da vida, sabe? Isso é um movimento que eu te chamo a analisar. E o quarto movimento que eu proponho é que você faça um movimento de avaliar o inevitável. Tá bom, então vamos juntos. Dor. A dor é inevitável. Te acontece algo que te pega de surpresa e aquilo é inevitável. E vai ter um tempo de duração, sabe? Como a questão do luto, e é uma questão muito complexa, já que eu trouxe o luto. A gente pode até falar sobre isso em um outro vídeo. Mas o luto é uma dor, a dor da perda, que é inevitável. Ele vai ter um tempo de duração e nunca vai passar completamente esse sentimento de perda, nunca vai passar a ausência da pessoa. Mas a dor precisa ser amenizada, você precisa conseguir transmutar quando se trata nessa questão da perda de alguém que você ama, você precisa transmutar a dor da perda pela oportunidade de ter desfrutado da presença daquela pessoa na sua vida, porque se você está sentindo a perda dessa pessoa, foi alguém que você amou muito, foi alguém que teve uma importância muito grande na sua vida. Então eu preciso conseguir fazer essa alquimia em mim, que é deslocar a perda, deslocar a dor da ausência pela oportunidade de ter desfrutado da presença, vai para um outro lugar. E aí, nesse caso, o sofrimento se torna opcional, entende? Quantas vezes a gente carrega a dor de um acontecimento durante anos da nossa vida? Esse final de semana eu dei um curso numa cidade vizinha aqui, e nos nossos compartilhares, eu falando sobre uma experiência minha, e uma pessoa levantou a mão e disse, eu também, eu carrego, estou me dando conta hoje de que eu carrego a dor de um acontecimento de 7 anos atrás, ainda hoje, como se fosse presente. Então isso é sofrimento, e aí arrastar essa dor por 7 anos é sofrer por 7 anos, e isso é opcional. Existe uma forma de você olhar para essa dor e dar para ela um lugar interno em você que não vai mais te promover sofrimento. Portanto, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que mais a gente pode olhar como inevitável e opcional? O desafio. A vida vai te oferecer desafios, a vida vai te oferecer problemas. E isso é inevitável. Estar aqui é isso, é um conviver e um viver com desafios de maior intensidade, de menor intensidade. Isso é inevitável. Mas sucumbir a esse desafio, e quando eu estou dizendo sucumbir, é desistir diante do obstáculo,
é desistir diante do problema que te apareceu. Isso é opcional. Porque você tem força aí dentro. E existe um ditado que diz que Deus não dá a cruz maior do que você vai dar conta de carregar. Então, assim, é confiar no seu potencial. Se esse problema lhe apareceu, é porque você tem a condição de encontrar a solução. Todo problema tem uma solução. E se ele apareceu para você, você está apta a encontrar essa solução. Portanto, ser desafiado é inevitável, mas sucumbir ao desafio é opcional. A gente pode olhar também, como a gente já comentou aqui no canal, queremos vida longa. Então, envelhecer é inevitável, porque o contrário disso seria uma morte precoce, e isso não nos interessa. Então, envelhecer, sobre os temas que a gente trata aqui no canal, envelhecer também se trata de algo inevitável. Mas ficar velho, obsoleto, padecendo, hoje em dia é opcional. Hoje em dia você tem condições de fazer escolhas que te tragam qualidade nesse viver, que te tragam bem-estar, que te tragam longevidade saudável por muito mais. Então, envelhecer se trata de algo inevitável para nós, porque é isso que a gente quer. Mas se tornar velho, obsoleto, é opcional. Que mais que a gente pode olhar como inevitável? A morte é algo inevitável. A gente vai passar por esse processo, isso vai acontecer. Mas viver bem, viver com saúde, desfrutando da oportunidade de poder viver aqui, sabe? Comemorar a cada acordar da manhã, estar no mundo, não por estar no mundo, como eu comentei no início do vídeo, mas estar no mundo para desfrutar de estar aqui. Nos doamos muito a vida toda e agora a gente merece, a gente deseja desfrutar. Então, agradecer a cada amanhecer, isso é opcional. Isso é tratar a sua vida e cada dia que você tem aqui como um grande presente, que é um grande presente. Isso é dar a você o direito de estar, mas estar bem, estar com saúde. Quando você simplesmente acorda e pensa assim, poxa, segunda-feira, e eu tenho um ponto de vista muito interessante sobre aqueles que curtem a sexta-feira e a síndrome do fantástico, né? Que é aqueles que não curtem a segunda-feira, o início de uma semana. É o início de uma nova semana, é o início de mais uma oportunidade de você estar aqui, de você realizar para você, por você e para o mundo. Então, se trata desses movimentos interessantes de serem observados para que você possa desejar e atuar aqui no mundo real de forma prática e efetiva, porque o nosso corpo é movimento, o universo é movimento, sabe? As coisas, elas foram dadas a movimento. Quando você deixa ali uma água parada, ela se torna saloba, ela se torna uma água que não é uma água de vida. É uma água de apodrecer, é uma água de deteriorar. Então, é dado ao movimento. E a gente precisa se dar a oportunidade desses movimentos. Movimentos mais leves, mais fluidos, escolhas mais leves, mais fluidas, para que você possa desfrutar da sua vida. Essa é a proposta. E que, ao olhar para esses movimentos, como
a sua idade cronológica, e aqui eu trouxe a brincadeira da sua data de fabricação, e a sua idade biológica, que é essa idade metabólica, ao olhar para o quão inevitável é a situação pela qual eu estou passando, ou a situação pela qual eu estou passando é opcional, e se é opcional, o que eu posso mudar? Como é que eu posso? E nem sempre você vai saber. O importante aqui, a questão aqui não é que você saiba exatamente o que você precisa fazer, mas é que você entenda que tem algo ali que precisa mudar, porque isso já não é mais inevitável, isso é opcional. E se eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu posso ir buscar ajuda. Eu posso ir buscar uma comunidade de bonitas que compartilhem conteúdo, que compartilhem esse vídeo, se ele está fazendo sentido para você, curte ele aqui agora, que é para eu saber que esse é o tipo de conteúdo que está agregando para você. Compartilha, porque assim você gera uma comunidade. E pode chegar essas palavras para uma outra pessoa e ajudar a ela fazer um movimento que é observando o que é inevitável e o que é opcional e fazendo escolha de não estar mais naquilo que é opcional. Ela pode escolher viver só o que se trata de inevitável, quando se trata de situações que não são expansivas. Olhar para a sua acidez e avaliar o quanto você tem sido azeda com você mesmo, com as suas questões, é um movimento muito importante. E se questionar, eu quero estar aqui por mais tempo? Quero, a vida é boa. E é importante que a gente tenha em mente, a vida nem é boa, nem é má. A vida é o que você escolher e você pode escolher uma vida boa. Por isso o slogan do canal é uma vida muito melhor depois dos 40. Por quê? Porque eu posso escolher isso. E a vida mudou? Não, a vida continua, nem boa nem má, mas aquilo que eu coloco meu foco, aquilo pelo qual eu realmente acredito, é aquilo que eu vou experimentar aqui. Então, você pode olhar um copo e ele está meio cheio ou meio vazio. A escolha vai ser sua, de como olhar para essa situação. E eu te garanto, quando você faz a escolha de como olhar para essa situação, você vai encontrar ali motivos. É uma estrutura que sustenta as nossas escolhas. Então, se eu disser que esse copo está meio cheio, eu vou ter uma estrutura de sustentação para olhar para tudo o que está chegando de bom na minha vida. Porque eu estou vendo esse copo meio cheio. Então, eu estou vendo que cada amanhecer é uma bênção. E assim sucessivamente, eu vou ter uma estrutura de justificativas para ver a vida assim, como um copo meio cheio, como a abundância que está ao meu redor. Mas se eu escolher olhar para esse copo e ver ele meio vazio, eu também vou ter uma estrutura de sustentação para isso. Saiba que eu também vou ver motivos para olhar só para aquilo que está me faltando. Para olhar só para aquilo que eu já não tenho mais e não olhar para aquilo que talvez se eu não tenho, eu tive o privilégio de ter. Olha só como muda a percepção. É esse movimento que esse vídeo te convida a fazer. E eu te convido a um movimento adicional. Curte esse vídeo para eu saber que esse é um conteúdo que te agrada. Compartilha com outras bonitas para a gente criar essa comunidade e fazer esse movimento de mulheres que se doaram tanto, mas que agora escolhe, deseja desfrutar do que tem pela frente. E se inscreve aqui no canal, porque essa é uma forma de a gente fazer esse canal que é nosso crescer e a gente poder falar sobre coisas que nos interessam. Inclusive, qualquer hora dessa, você pode estar aqui junto comigo falando sobre as nossas questões. O que você acha disso?
Comenta aqui embaixo se isso é algo que você se interessa. Eu te vejo no próximo. Um beijo. Até, bonita. Tchau, tchau.